Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo para vocês a respeito dos implantes dentários. Os implantes dentários existem há muitos anos e é uma ótima solução para os dentes que estão condenados. Ainda assim, a gente observa muita dúvida. As pessoas até confundem, na verdade, o implante com a prótese, né, com o dente que elas observam ali no meio bucal. Então eu tenho aqui alguns slides que eu posso mostrar para vocês que vai facilitar bastante no entendimento dessa matéria, dessa questão. Muito bem. Então é a pergunta básica: o que é um implante dentário e como é que o implante pode resolver o meu problema de ausência dentária? Antes de tudo, é interessante a gente entender as consequências das perdas dentárias, né? Você vê uma imagem ali que mostra um dente ausente no arco inferior, na parte de baixo, em que os demais dentes ainda se encontram numa posição totalmente estabilizada. Ao longo do tempo, olha a situação como modifica. Você vê que o dente superior tende a descer, né, que a gente chama de extruir, e o dente inferior que estava atrás daquele dente perdido inclina, deita, vai para uma região mais anterior, mais para frente. Por quê? Porque toda aquela estabilidade ali, toda aquela forma daqueles dentes se encaixarem, eles ficam parados normalmente em virtude da presença dos demais dentes. Quando você perde um dente, o dente de cima não tem mais o contato, então ele começa a descer. O dente de baixo, mesma coisa, começa a inclinar para frente. Então, se você tiver a situação em que você necessite o implante, quanto mais rápido você conseguir realizar o procedimento, melhor para evitar toda aquela situação ali, que se chega num ponto daquele, fica muito mais complexo para solucionar. Então as consequências aqui elencadas, né? Alterar a forma de mastigar, ou seja, seu equilíbrio na mastigação vai modificar, vai ter uma sobrecarga na função mastigatória. O que é isso? Vai ter dente que vai trabalhar pelo dente ausente, então ele vai ser mais judiado, mais condenado, digamos assim, vai trabalhar mais do que o outro, vai mudar a posição dos dentes, vai acumular alimentos mais facilmente nos espaços entre esses dentes, que vão ter a sua posição totalmente alterada. O osso vai atrofiar. O que é isso? O osso murcha. Normalmente, se você tem uma perda dentária, aquele osso onde o seu dente estava, ele tende a murchar. E se passa tempo demais para você poder fazer o procedimento do implante, às vezes você necessita até de um enxerto ósseo, que deve ter ouvido falar sobre isso, e vai acabar no final causando um desequilíbrio facial mesmo. Então aqui é um resumo básico do que é o implante. O implante não é o dente. O implante é um parafuso metálico para substituir a raiz do dente, como vocês podem ver na imagem aí. Então o que é o implante? O implante é a raiz do dente. Imagina que se você considera o dente aquilo que você está vendo ali para fora, né, da gengiva, a sua nova raiz é um implante dentário, feito de titânio, totalmente biocompatível e não há rejeição. Ah, mas eu já ouvi falar de alguém que perdeu um implante. Sim, não por rejeição. Perdas de implantes, depois eu vou explicar num outro vídeo qual pode ter sido o motivo. E aqui é um resumo esquemático aqui das etapas de um ponto de vista clássico da implantodontia. Quais etapas existem entre instalar o implante e estar com o seu dente na boca prontinho para a função, para a mastigação. Existem variações, tá, alternativas. Isso aqui é o clássico da implantodontia. Então você tem normalmente uma fase cirúrgica e uma fase protética. A fase cirúrgica é nada mais do que instalar o implante dentro do osso, propriamente dito. Ou seja, pegar o parafusinho de titânio e colocar lá no lugar daquele dente que foi perdido, né? Você normalmente espera um período que é para acontecer esse processo chamado osteointegração. A osteointegração é nada mais do que um processo biológico, é o sucesso da implantodontia. É o que faz com que o seu implante se una ao seu osso, biologicamente falando. É como se cicatrizassem juntos, formasse uma união entre eles. E essa osteointegração é o que faz com que a gente normalmente não coloque o dente em cima do implante no mesmo dia. Por isso que a gente tem que esperar um período, eu preciso dessa cicatrização finalizar. E essa cicatrização depende do tipo de osso, depende da hora da cirurgia, como é que a cirurgia foi feita, se o implante travou mais, dando essas variações aí, por exemplo, ó, arco superior, 3 a 8 meses, arco inferior, 2 a 4 meses. O que está querendo dizer? Não é uma coisa muito matemática, depende, tá? Então vai depender do transoperatório, isto é, na hora da cirurgia. Se o seu implante travou bem, se ele ficou bem apertadinho, digamos, eu posso colocar a prótese no intervalo menor. Se ele ficou um pouco folgadinho, digamos assim, eu tenho que esperar mais tempo para colocar a prótese. E o tipo de osso vai influenciar também. A gente tem um tipo de osso que ele é mais aerado, né? Eu faço uma comparação como se fosse o soufflé, aquele chocolate, que você tem um osso cheio de buraquinhos. Esse osso eu vou precisar esperar mais tempo
para poder colocar a prótese definitiva. E eu tenho isso normalmente acontece no arco superior, por isso aquele tempo lá é maior. E eu tenho um osso no arco inferior, que é um osso mais duro. Aí eu já faço uma comparação, uma brincadeira, como se fosse um diamante negro. Então, naquele osso mais duro, o implante vai ficar mais durão, mais travado. Eu posso chamar o paciente no intervalo menor para colocar a prótese definitiva. E aí, depois dessa etapa, e primeira etapa cirúrgica, que é a instalação do implante, eu tenho uma outra etapa cirúrgica normalmente também, que chama instalação do cicatrizador. Você imagina que o seu implante ficou dentro do osso, com a gengiva sobre ele, você não está nem vendo ele lá, e aí depois de aguardar esse período, eu chamo o paciente, faço uma anestesia e eu tenho que achar o implante lá dentro do osso. O implante normalmente tem uma tampa colocada sobre ele, uma tampinha bem baixinha, digamos assim. Eu vou remover essa tampa baixa, colocar uma tampa alta, que é o que a gente chama de cicatrizador, é que ela vai ficar para fora da gengiva. Na hora que ela fica para fora da gengiva, ela permite que a sua gengiva cicatrize ao redor dela e deixe isso pronto para receber a próxima etapa, que é a prótese, né? Que é a etapa protética, como a gente pode continuar vendo ali. Normalmente em dentes anteriores a gente vai usar um provisório, que vai ajudar a decidir o tamanho do dente, a forma do dente, a cor do dente, e para poder depois chegar na etapa final, que é a etapa definitiva da instalação da prótese definitiva. Então isso aqui, como eu falei, é o básico, né? Existem situações específicas que eu vou explicar num outro vídeo, que estão relacionadas aos implantes imediatos, está relacionada à carga imediata, que é colocar um provisório no mesmo dia da cirurgia, hoje totalmente possível, e ainda as cirurgias sem cortes, né? Que são as cirurgias guiadas. Então isso aí no próximo vídeo eu vou explicar melhor para vocês. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode entrar em contato. Um abraço para vocês, tudo de bom e até mais.